Em várias oportunidades aqui no nosso programa Espaço Vida, nós falamos sobre o câncer. É uma doença triste, chata, como é qualquer outra doença, e que graças a Deus que nós encontramos especialistas, pessoas aí que iluminadas por Deus, né, fazem um belo trabalho e auxiliam as pessoas. No tratamento, na melhora, muitas pessoas acabam realmente ficando sem nenhum resquício da doença, que ótimo, né? E algumas pessoas partem, a gente às vezes tem que dizer adeus, mas a gente torce sempre pelo final feliz, né, de que as pessoas continuem conosco. E hoje nós vamos conversar aqui com o oncogeriatra do Instituto Hemomed, Dr. Bruno Santucci. Ele tem curso de especialização nos Estados Unidos, formado pela PUC, né? Pontifícia Universidade Católica, é isso? Falei direitinho? Esta universidade forma grandes profissionais, não é, doutor Bruno? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E vamos falar agora sobre essas pessoas com mais de 65 anos de idade. É verdade que existe uma probabilidade de que essas pessoas desenvolvam mais o câncer do que uma pessoa que tem 20, 30 anos? Sim, antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade, pelo espaço. Mas sim, é verdade. Infelizmente essas pessoas elas têm mais chance de ter essas doenças neoplásicas, os cânceres. E a pergunta seguinte seria, por que que isso acontece? Então, né? Por quê? Exatamente. O que acontece é que demora um longo tempo para uma célula normal do organismo exposta a fatores carcinógenos, ou seja, que causam câncer, como a fumaça do tabaco ou alguns tipos de alimento, para essa célula se transformar numa célula doente. Então, esse longo período acaba atingindo a doença realmente quando a pessoa tem uma idade mais avançada. Faz até sentido, né? Exatamente. Quer dizer, como tudo, né? Porque a maior parte das doenças, né, que chateiam as pessoas, a questão do coração, a hipertensão, o diabetes, quer dizer, a pessoa uma vida inteira levou uma vida de hábitos errados, né? É muito comum aparecer, né? O diabetes, até ontem eu estava acompanhando uma reportagem que falava que não é o excesso de açúcar, mas é o fato de você engordar. Então você não pode engordar se você não quiser ter o diabetes. Eu falei, olha que coisa curiosa. Você pode comer açúcar, mas desde que você faça muito exercício, né? E aí, se você não tiver uma tendência, porque tem pessoas que já vêm com os genes também, né? Então se você já tem os genes, aí não tem jeito, né? É verdade. Bom, então, que tipo de câncer é mais comum no idoso? Por exemplo, no caso da mulher. Então, nas mulheres, o câncer mais prevalente acima dos 65 anos continua sendo o câncer de mama. De mama. Isso. Já no homem, o câncer mais prevalente é o câncer de próstata. Existem algumas estatísticas que falam que pessoas acima de 80 anos de idade tem 80% de chance de ter o câncer de próstata. E virtualmente, com o envelhecimento da população, pessoas acima de 100 anos de idade, virtualmente todos eles teriam o câncer de próstata. De próstata, né? Mas aí, além do câncer de mama e de próstata, quais são os outros tipos de câncer mais comuns depois dos 65 anos de idade? E aí, seguindo esses tipos de câncer, entre homens e mulheres é mais ou menos igual, entendeu? Então segue o câncer de intestino grosso, depois os cânceres de pulmão, os de estômago e em seguida os cânceres de pele. Então olha que tem uma sequência aí para a gente realmente ficar bem atento, né? Exatamente. Ao que está acontecendo no nosso corpo. O tratamento do câncer na terceira idade, ele é diferenciado ou ele precisa ser diferenciado? Não, na verdade não. O que acontece nisso, isso é uma ótima pergunta para a gente esclarecer. É que assim, as pessoas acima dos 65 anos, que é o que a gente chama da melhor idade, né? Eles têm uma série de outros fatores, ou eles possivelmente tenham essa série de outros fatores, como o diabetes, que você citou, a pressão alta, às vezes tem um Alzheimer. Mas assim, o tratamento em si, ele deve ser semelhante. O que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, ficar mais atento, é com esses outros fatores, para que o tratamento do câncer não desequilibre o tratamento dessas outras doenças, entendeu? Como é que vocês, como médicos, né, agem na questão da idade mesmo? Porque quando uma pessoa muito jovem fica doente, então uma pessoa que tenha 20, 30 anos, a gente diz, você tem a vida inteira pela frente. Né? Então você tem que ficar bom, você deve se cuidar, tudo, né, vai fazer a sua parte, porque você tem muitos anos pela frente. Existem dois tipos de pessoa que nós conhecemos aqui no programa, com relação a essa questão da expectativa de vida. Tem pessoas que nós conhecemos, eu me lembro da dona Conceição, que eu conheci lá na Lapa, e ela estava com um câncer, e ela falou para mim, ela já estava com quase 80 anos, e ela falou, olha, eu estou doente, mas estou me cuidando tudo, e eu quero viver mais do que 100 anos.
Este é um tipo de personalidade, né? Uma pessoa que, apesar de ter passado dos 70 anos, quer viver, tem muita vontade. Mas a gente encontra outras pessoas que não têm esse pensamento, que acham que a vida já acabou, que elas já viveram tudo que tinham para viver. Como é que vocês agem quando encontram esse tipo de pessoa? Porque quando encontram o tipo motivado, entusiasmado pela vida, é mais fácil, né? Mas e quando encontra essa pessoa que já está deprimida, já tem um traço de depressão meio que permanente? Sem dúvidas, é mais fácil a gente tratar uma pessoa que tem uma motivação maior. E nessas outras pessoas, a gente sempre tenta motivar, a gente tenta mostrar os resultados, como eles são. Hoje em dia, com o desenvolvimento das pesquisas no tratamento do câncer, a gente consegue ótimos resultados. Um grande exemplo é o câncer de mama e o câncer de próstata. Eles estão tornando-se cada vez mais uma doença crônica. Por exemplo, ninguém se cura, ninguém fala assim, antes eu tinha pressão alta, agora não, eu estou curado. E do mesmo jeito, é isso que a gente tenta atingir com o câncer de próstata e de mama. Não, a pessoa pode não vir a falecer do câncer, mas com o câncer, entendeu? Entendi. E nesses casos, a gente tenta então motivar as pessoas mostrando isso, que isso realmente é possível, o controle da doença é possível. E é claro que se a gente ver que tem algum fator psicológico ou psiquiátrico, a gente indica para um profissional para o tratamento da depressão. E o que determina a escolha do tratamento? Porque existem várias formas, né, de tratamento. Como é que vocês decidem essa questão do tratamento para esta pessoa, esse tipo de câncer? O principal é a gente saber a localização do câncer. Existem cânceres que você deve, de todo jeito, tentar um tratamento cirúrgico. Existem cânceres não, que nem sempre você tenta o tratamento cirúrgico. Você pode lançar a mão de radioterapia, quimioterapia ou até hormonioterapia. Por exemplo, no câncer de próstata, que é o mais prevalente nos homens acima de 65 anos, é bem difícil a gente iniciar um tratamento com quimioterapia. Porque os pacientes, às vezes, eles têm receio ou até medo de fazer quimioterapia. Mas no câncer de próstata, inicialmente, até por um longo período, a gente não utiliza a quimioterapia, e sim a hormonioterapia. Existem algumas modalidades dependendo da localização inicial do câncer. No caso do câncer de mama, como é que vocês fazem o diagnóstico? É sempre através da mamografia ou não? Tem algum outro exame que vá mais profundamente nessa análise? Isso, o mais importante no câncer de mama é o autoexame, realmente. Esse é o que dá o start pra gente, entendeu? E aí sim, vai para a mamografia e tendo uma lesão suspeita, aí a gente vai para a biópsia, certo? Depois de confirmado o diagnóstico de câncer, aí o principal tratamento, o primeiro tratamento pelo menos, é a cirurgia. E aí, fazendo a cirurgia, aí a gente define, dependendo das características biológicas da doença, aí se vai para quimioterapia ou se vai direto para hormonioterapia, com ótimos resultados, tomando só um comprimido uma vez por dia. No caso da mastectomia, é isso? Quando se tira as mamas, não? Como é que se chama a cirurgia quando precisa tirar a mama? Isso, a mastectomia, Anice, é o tratamento que você retira a mama por completo. Por completo. Mas você pode tirar apenas a parte acometida pelo tumor. Que daí, enfim, tem uma série de nomes, mas quadrantectomia ou setorectomia. Agora, para as mulheres que tentam a mastectomia, porque tem algumas que eu conheço que passaram, né, por isso. Diz que essa questão emocional, psicológica, realmente das mulheres é necessário um acompanhamento. Mas as mulheres se recuperam, é isso que eu gostaria de perguntar, porque tem gente que está acompanhando o programa, está passando por um processo, né, de reabilitação de vida, né, de se recolocar de novo num trabalho, alguma coisa assim. Então, a gente quer dar sempre uma luz, né, para essa pessoa, para que ela entenda que outras já passaram e superam. O doutor está lá todos os dias mexendo com esse tipo de problema, então tem o retorno, né, tem o feedback para passar para a gente aqui. Isso, sem dúvidas. Porque as pessoas, as pacientes submetidas à mastectomia, por vezes se sentem realmente mutiladas, entendeu? O que a gente tenta explicar ou tenta sempre estar junto é no sentido que, assim, ela vai se curar do tratamento, se curar da doença com o tratamento. E o tratamento é necessário, infelizmente. O que eu sempre digo é que, assim, ninguém escolhe ficar doente. Mas, assim, se a gente fica doente, a gente precisa ir atrás do tratamento e precisa ter força para superar isso. Enfim, sempre depois de uma mastectomia, a gente pode fazer uma avaliação para fazer a reconstrução da mama, entendeu? Colocar uma prótese e aí
com então, ótimos existem resultados alternativas, também. né? Sim, sem para dúvidas. Que a mulher não né? se sinta assim chateada, né? Que a gente sabe que para a mulher é uma coisa muito importante. Antes de nós começarmos aqui o programa, eu conversei um pouquinho com o Dr. Bruno e a gente estava falando da questão da fé, que é uma coisa que sempre chama atenção. Você ficou doente, você é uma pessoa que tem muita fé no seu coração, você acredita em coisas boas, né? E que Deus de fato existe, isso ajuda em tudo na vida. Eu estava perguntando para ele, antes da gente começar, a diferença que faz um paciente que tem, então, essa fé, o que muda, né? Se isso facilita também, porque o médico está fazendo o seu trabalho e o paciente também tem que fazer a sua parte, né? Uhum. Sem dúvidas, Nícia. A fé é um fator bastante importante aí na ajuda do tratamento dos nossos pacientes. Porque a gente observa que aquele paciente que ele está querendo ficar bom, ele se apega em alguma coisa, ele quer viver uma vida longa, ele sempre responde melhor ao tratamento. Diferente daquele paciente que ele é mais, enfim, deprimido, ele realmente não responde tão bem ao tratamento. E isso eu acredito que é muito por conta da fé, de querer ficar curado. Aí o doutor Bruno me falou que uma pergunta que os pacientes fazem quando chegam lá no consultório é se a pessoa que tem câncer pode tomar a vacina contra a gripe, né, que é dada aqui no Brasil para os idosos. Pode? Uhum. É uma coisa bastante interessante para a gente esclarecer para o pessoal que está lá em casa, essa questão da vacina. A gente está na época, está começando a ficar frio, certo? Os idosos estão procurando os postos de vacina para poder se vacinar. E, na verdade, os pacientes com câncer, só de ter a patologia, eles podem receber a vacina, não tem problema nenhum. O que a gente pede para evitar são aqueles pacientes com câncer que estão fazendo quimioterapia. Para não confundir. Isso, porque com a quimioterapia, possivelmente pode haver uma queda da imunidade do organismo. E com a vacina, aí teria chance de ter uma complicação maior. Mas os pacientes com câncer que não estão fazendo quimioterapia, não tem problema algum de tomar a vacina. Pode tomar, né? Isso. Em relação ao exercício físico, eu imagino que em relação ao tipo de câncer, por exemplo, um câncer de próstata é uma coisa, o de mama é outra, mas existe uma restrição em relação aos exercícios? Ou para um tipo de câncer pode fazer isso, para outro tipo pode fazer aquilo, mas tem que fazer exercício de qualquer jeito ou depende da fase que está esse câncer, se está fazendo tratamento já com essa questão do tratamento médico mesmo? Né? É bastante interessante isso, que os últimos estudos têm mostrado para a gente que é positivo, é melhor você fazer exercício físico. Por quê, Nícia? Porque o tumor, ele se alimenta de sangue também, tá certo? A gente fazendo exercício físico, esse sangue ele é desviado para os músculos, para o músculo poder funcionar de uma forma melhor. Então, deixaria menos sangue para o tumor e aí responderia melhor no tratamento, o tumor teria menos chance de se desenvolver. Então, é positivo a prática do exercício físico, certo? É claro que a gente sempre pede exercícios leves, tá certo? E não extenuantes, ou seja, não é para correr e ficar cansado. É a prática de exercício regular, um pouco por dia, é suficiente para isso. Ok. Que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão acompanhando aqui o Espaço Vida? Então, a mensagem principal que eu deixo para o pessoal de casa, o pessoal que tem câncer ou que conhece alguém que tem câncer, é a seguinte: é que a gente precisa viver com o câncer e não viver pelo câncer, entendeu? É manter uma vida normal e respeitar o tratamento, as suas limitações, mas não viver pelo tratamento ou viver pelo câncer. E ter uma vida saudável, superar essas dificuldades e ter um resto de vida saudável. Saudável, né? Depois você vai olhar para trás e vai ver que ficou para trás. Eu tenho caso em família, né? Não na minha primeira família, mas uma família próxima, e a pessoa foi seríssimo o câncer, a pessoa se recuperou, está super bem. Ela disse que o câncer fez até bem para a vida dela, né? E a gente entende por quê. Porque passa a valorizar mais a vida e todas as circunstâncias, né, que se aproximam de você, que você pode falar, uma coisa negativa, você já não vai ver desse jeito, vai ver de um jeito especial. Doutor Bruno, muito obrigado por sua presença, que o senhor continue a fazer esse belo trabalho. O senhor tem muitos anos pela frente, né? Muito jovem, que continue a fazer esse trabalho e ajudando muitas pessoas com esse belo trabalho que o senhor escolheu. Muito obrigado. Ok, Nícia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Conversei então com o oncogeriatra do Instituto Hemomed, Dr. Bruno Santucci, né? Jovem, mas olha, falando realmente com conhecimento, né? E amando o que faz, que é o mais importante. Você pode rever essa entrevista lá no nosso site, paulinas.org.br. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem turismo em Araxá e ainda hoje os meninos do Quarteto Pererê voltam para tocar para a gente um pouquinho mais, tocar o nosso coração. Eu volto já.